Oi, turma. Hoje nós vamos iniciar novo livro chamado Dois Mundos Tão Meus. Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado. Gente, eu não sei se eu sou muito chata, mas eu não encontrei nessa obra também a biografia dos dois. Como assim na obra anterior também que eu estou no outro canal, né? Do Carlos Albateri e Inácio Ferreira. Nessa obra aqui, Chico e Kardec também não tinha a biografia dos dois. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente apenas começar essa obra, eu vou fazer a mensagem ao leitor, né, que é feito essa mensagem através de Luiz Sérgio, é o espírito, através da médium Irene Pacheco Machado. E aí eu faço a pesquisa hoje, quem foram esses dois, para amanhã falar a biografia deles. Porque eu fui pega de surpresa, achei que eu ia abrir o livro e já ia estar aqui na capa, né? Como geralmente é, um pouquinho de cada um deles, o espírito e o médium. Mas não tá. Já fucei o livro e não encontrei. Então vamos na mensagem ao leitor, para não perder o dia. E eu me comprometo a fazer um pouquinho aí a pesquisa dos dois e trago amanhã. Mensagem ao leitor. Querido leitor, estamos de volta, trazendo mais um livro repleto de experiências vividas nesses dois mundos importantes para a nossa evolução. Foram momentos vividos juntos às aulas na espiritualidade e outros junto aos encarnados, todos alicerce da nossa evolução. Para trazer até você este livro, vários amigos cooperaram nesses mundos tão nossos, mas que muitos encarnados dizem ignorar. No teatro vivo, vivemos momentos memoráveis junto à história religiosa, onde encontramos no Antigo Testamento muito viva a doutrina espírita. Lá está a nossa doutrina com a força espiritual de tudo o que vem de Deus. Entrelaçando o Antigo com o Novo Testamento, buscamos a verdade e o Cristo no Calvário, com os braços abertos repletos de luz, leva-nos até o Monte Sinai e, como mestre amigo que é, com desvelo, nos ensina os 10 mandamentos. Ninguém viveu as leis de Deus mais do que Jesus e como respeitava as Escrituras. Quando os fariseus e os escribas desejaram atrapalhar sua caminhada, ele recitou um trecho do Antigo Testamento, ensinando aos homens a lição que, para lutar por um ideal, é preciso conhecê-lo em profundidade. Só assim conseguiremos alcançar nosso objetivo. O conteúdo deste livro muito representa para nós. Foram momentos marcantes e inesquecíveis quando tivemos a oportunidade de presenciar a luta de um homem para salvar a humanidade. Ao tomar conhecimento deste nosso trabalho, você, leitor, vai pensar muito sobre a vida e procurar exercitar o amor a Jesus. O amor a Deus e ao próximo, porque assim como narramos a vida de Jesus, tivemos de narrar a vida de um homem pecador e suas peripécias ao desencarnar. A escalada de um espírito, sua luta, suas saudades. Está em suas mãos esse livrinho, contendo fatos ocorridos entre os dois mundos tão meus, ou melhor, tão nossos. Um abraço fraterno do Luiz Sérgio. Luiz Sérgio ele ficou muito conhecido num filme que foi lançado, deixa eu ver se tá aqui, Deixe-me Viver, é uma obra que fala sobre a questão do aborto. Ele tem o livro e depois foi lançado em vídeo, né, em filme. Eu não sei se tem as outras obras aqui, como ele cita, né, é preciso que nos enfronhemos das verdades eternas daquilo que nos é eterno, o espírito, o mundo que eu encontrei. É uma das obras dele. Novas mensagens, intercâmbio, na esperança de uma nova vida, ninguém está sozinho, os miosotes voltam a florir. Um jardim de esperanças, o voo mais alto, mãos estendidas, consciência, chama eterna, lírios colhidos, driblando a dor, deixe-me viver. E agora esse daqui, Dois Mundos Tão Meus. Então são obras do mesmo autor, com a mesma médium, né? Luiz Sérgio e Irene Pacheco. Mas essa obra está dizendo que todos os direitos de publicação e reprodução dela são reservados à REMA, Grupo Assistencial Recanto de Maria. Eu peguei a 6ª edição. É isso.
Acho que é isso. Sexta edição de 1999. E aqui a gente tem dentro do sumário, do capítulo 1 ao capítulo 23. Nós vamos ver aqui tanto a questão da mediunidade, nós vamos ver sobre Jesus, nós vamos ver sobre as nossas provas, nós vamos ver alguns apóstolos, o Sermão do Monte, a questão da caridade, tá? Então nós vamos aqui estudar uma série de temas, creio eu não conheço o livro, ele é novinho, né? Acabei de comprar para a gente poder ler, tá novinho, ó. Então eu não conheço ele, mas pelo que eu vi, quando eu estava pesquisando na internet e também por uma indicação de um amigo meu, pelo que eu vi, ele trabalha a moral. E eu gosto muito dessa parte, né? De desenvolver a nossa moral. Porque afinal de contas, sem desenvolver a moral, a gente não desenvolve o nosso íntimo, a nossa essência. A gente não consegue realizar a nossa reforma íntima. Então eu me apego muito a essa parte. E aí, quando esse meu amigo citou que esse livro tocaria nesses assuntos que tanto eu gosto, aí eu fui lá e comprei o livro, né? E vi que a doação, né, da compra do livro vai para este local que ele citou aqui, né? Todos os direitos de publicação e reprodução dessa obra estão reservados ao Grupo Assistencial Recanto de Maria. Não conheço, mas a gente sabe que o dinheiro não está sendo dado ao autor. Não que o autor não possa receber, gente, pelo trabalho dele, mas eu acho assim, eu acredito que o trabalho espírita, ele tem que ser totalmente voluntário, não importa que tipo de trabalho seja. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, mas se uma pessoa vai dar uma palestra, é normal que ela peça ao local onde ela vai palestrar que pague pelo menos a condução dela. Eu não acho certo. Eu, Patrícia, não acho certo. Então, já que é para você exigir de um centro espírita ou de algum local que você vai um dinheiro para você ir, deixou de ser caridade. A caridade é doação. E não importa que tipo de doação seja. Se é algo que você conversa com um amigo e dá um sorriso para ele, ou uma doação de transpor de um lugar ao outro. É algo seu. Você tem que realizar. E não os outros te facilitar a realização daquilo que é como se fosse uma obrigação tua. Muito é cobrado de quem muito foi dado. Então, se você quer dar uma palestra longe, você tem que arcar com ela. Ou então não vá para longe. Vá para perto da sua casa. Tem uma série de centros que estão precisando da sua ajuda. Então, o livro eu vejo da mesma forma. Se um dia, né, Deus me desse esse poder, essa dádiva, esse dom de escrever, certamente tudo que eu escreveria, jamais eu ia cobrar uma vírgula. Porque o meu trabalho enquanto professora era para minha subsistência, era para minha permanência aqui no planeta Terra, tendo um pouco de conforto, um pouco de condições para me desenvolver aqueles que estão comigo, meu filho, marido, pais, enfim. Então, é uma condição material. Agora, a condição espiritual e eu fazer o uso disso para ganhar, beneficiar a mim, não, aí eu já acho que já foge da caridade. Então, a primeira atenção que eu tenho junto a livros de autores que eu não conheço, e eu não conheço a Irene Pacheco Machado, né? E o Luiz Sérgio eu só ouvi falar quando eu assisti o filme, né? Deixe-me Viver. Demorou pra caramba pra gente poder assistir no YouTube, ficou muito reservado e conseguiu guardar por um bom tempo para realmente fazer as pessoas irem para as bilheterias, né? Também não sei se esse dinheiro da bilheteria foi voltado a esse núcleo aqui, mas autores novos eu fico sempre com um pezinho atrás, né? Até os antigos tem aquela conversa, né? Foi para um seminário, teve que fazer uma confraternização aí entre espíritas que tem que pagar para ir. A gente já levanta um pouquinho a orelha, né? Porque Chico Xavier não cobrava exatamente nada. Tudo que ele queria era fazer caridade. Jesus não cobrou absolutamente nada. Tudo que ele queria era fazer o bem. Então, os nossos modelos são justamente esses. Os que querem fazer o bem sem querer nada em troca. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo isso também. Né? Que nós devemos praticar a caridade, que nós devemos fazer com uma mão sem que a outra veja, que nós temos que dar o nosso melhor, mesmo que seja pouquinho, não precisa ser muito. Isso é a nossa regra, está dentro do Evangelho, essa é a verdade. Então eu procuro seguir um pouquinho à risca ali o que está lá.
né, para eu não me perder diante de algumas coisas que as pessoas falam, que elas acham certo e que na verdade elas estão fugindo um pouco lá da risca do que é o nosso evangelho. Eu sigo o evangelho e eu seguindo ele eu estou me sentindo melhor. Então aquilo que me faz bem eu sigo. Isso não estou querendo dizer que as pessoas têm que fazer o mesmo que eu. Enfim, o livro tem o dinheiro voltado para um local bacana. Não é para o próprio autor, então tá bom, né? Já começou bem. Não tem a biografia, eu vou buscar ela hoje e amanhã eu retorno trazendo essa biografia. Mas a apresentação dele já diz que nós vamos trabalhar realmente com a moral, desde o Antigo Testamento, né? Eu já peço desculpas desde já, sou muito leiga em relação à Bíblia, fatos históricos bíblicos, ao Evangelho, eu ainda estou engatinhando. Então, mesmo que eu vá fazer a leitura, não significa que eu entendo aquilo que eu estou lendo, eu vou tentar entender junto com vocês, cada dia fazendo um pedacinho de leitura e tentando entender junto com vocês. Caso eu não consiga entender, vou fazer apenas a leitura e deixo a critério de vocês a interpretação, a reflexão, sem a minha opinião, porque quando eu não entendo, eu prefiro não opinar, tá? Então, eu tenho um livro aqui, que é o Evangelho de Maria de Madalena, sou louca para ler esse livro, mas tenho um receio de começar a ler e começar a falar coisas da época do Antigo Testamento ou da época de Jesus que foge da minha compreensão, eu não tenho essa compreensão. E aí eu fico com receio de passar para vocês algumas coisas que não condiz, né? E ficar aqui apenas como um papagaio só lendo, não é esse meu objetivo. Meu objetivo é ler e entender. E à medida que eu entendo, eu falo, né? Pode ser que daqui a um mês eu pegue aquele vídeo do qual eu entendi alguma coisa e que eu já não aceite nem metade daquilo que eu falei. Porque a gente, à medida que evolui, a gente vai discordando com a gente mesmo. Já observaram isso? Mas a minha intenção é essa, é estudar. Aí se eu fico só fazendo leitura, eu acredito que eu não estou fazendo um serviço direito, não é o meu objetivo. Então Maria de Madalena está lá, está guardadinho. E outra obra entra na frente, a Maria de Madalena guardada. Mas um dia eu chego nela. Vamos lá. Aquilo que eu consegui entender do livro eu vou passar. O que eu não consegui já está no combinado nosso. Eu vou ficar quietinha. Porque tem coisas realmente que fogem da minha, né, daquilo que eu compreendo. Porque eu não sou uma pessoa assídua da Bíblia, nem muito menos do Evangelho, né? Que nem aqui, ó, já vi que no primeiro capítulo está lá, no Eclesiástico, né? Certamente é uma passagem bíblica, que eu não conheço, mas a gente vai estar vendo junto e eu espero que sirva muito para mim essa obra e sirva mais ainda para aqueles que me ouvem, porque afinal de contas a gente não está aqui para brincar, apesar de eu ser muito brincalhona, esses estudos realmente são para a gente poder interiorizar e melhorar aqui dentro, tá bom? Amanhã, então, eu trago a biografia desses dois autores, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado. Até mais.